No vídeo de hoje, nós vamos ver a parte 2 dos plantões da Globo mais impactantes, que todo mundo correu para frente da televisão para saber o que estava acontecendo no mundo. Bora ver! Tá todo mundo tentando digerir essa notícia, ainda não dá para acreditar. No dia 29 de dezembro de 2022, o rei do futebol, que dispensa apresentações, o Pelé, faleceu aos 82 anos, o maior jogador de todos os tempos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, enfrentava um câncer no colo. Ele morreu em decorrência da falência múltipla de órgãos. A Globo exibiu o filme Jumper na sessão da tarde, que foi interrompido pelo plantão. Uma notícia muito triste acaba de chegar. Morreu Pelé. Foi confirmada há pouco a morte de Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, aos 82 anos. O rei estava internado desde o dia 29 de novembro em São Paulo e lutava contra um câncer de cólon. A gente vai ao vivo agora ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está o repórter Guilherme Pereira. Ele tem mais detalhes. Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, morreu nesta tarde, nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro, em decorrência da falência múltipla de órgãos decorrente de um câncer descoberto em setembro do ano passado no colo. No dia 2 de maio de 2011, faleceu aquele que não se pode dizer o nome, Osama Bin Laden, fundador da Al-Qaeda. Os Estados Unidos anunciaram a morte dele, que ocorreu durante uma operação realizada próxima à capital do Paquistão. O plantão interrompeu o Domingo Maior. Boa noite, agora meia-noite e 27 minutos no horário de Brasília, 11h27 no horário dos Estados Unidos, em Washington, onde está o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que fará um pronunciamento a qualquer momento, dizendo que o terrorista mais procurado do mundo, Osama Bin Laden, chefe da Al-Qaeda, está morto. Bin Laden foi morto numa mansão perto de Islamabad, a capital do Paquistão. Todas as agências de informação confirmam a notícia. Já há comemoração em frente à Casa Branca em Washington. O discurso será em alguns minutos. No dia 29 de setembro de 2006, o Boeing da Gol, que fazia o voo 1907 de Manaus até o Rio de Janeiro com escala em Brasília, chocou-se com o jato Legacy. Cento e 54 pessoas faleceram, um grande desastre da aviação brasileira. A Globo mobilizou suas equipes de jornalismo e entrou com um plantão informando. É um dia muito doloroso para muitas pessoas até hoje. O brigadeiro Bueno, comandante da aeronáutica, informou que houve um choque entre duas aeronaves esta tarde. Uma delas era um avião da Gol, que fazia o voo 1907. A aeronave saiu de Manaus, deveria ter chegado ao aeroporto de Brasília às 18h12, o que não aconteceu. A Força Aérea Brasileira deslocou aeronaves para uma operação de busca na região da Serra do Cachimbo, no sul do Pará, no meio da floresta amazônica. Segundo o brigadeiro Bueno, havia 155 pessoas a bordo do avião da Gol. A aeronave menor que participou do choque fez um pouso de emergência no aeroporto da base aérea de Cachimbo, também no sul do Pará. A companhia aérea Gol confirma que uma de suas aeronaves desapareceu. Outras informações a qualquer momento em nossa programação, a cobertura completa no Jornal da Globo. Não poderíamos deixar de fora, é claro, aquele que é considerado o maior acidente da história da aviação brasileira, o voo 3054. No dia 17 de julho de 2007, o Airbus A320 da TAM saiu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com destino a São Paulo. A pista estava molhada e, ao tentar aterrissar no aeroporto de Congonhas, a manobra de pouso não foi bem sucedida e o Airbus acabou batendo contra o terminal de cargas da companhia. 199 pessoas morreram, 187 ocupantes e 12 em solo. O plantão da Globo interrompeu a novela Eterna Magia e as informações eram preliminares. Pelo horário de Brasília são 7h07 da noite. O hangar da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, está pegando fogo. Você tem aí as imagens. As primeiras informações são de que este incêndio teria começado num avião da companhia que estava dentro do hangar. O tráfego aéreo em Congonhas está interrompido para pousos e decolagens. O repórter Fernando Rocha sobrevoou o local, mas nós ainda não conseguimos o contato, a confirmação do contato com ele, porque exatamente o movimento aéreo na área está muito prejudicado.
Não há informações sobre vítimas, mas supõe-se que não haja vítimas, porque o avião, como eu disse, estava no hangar da TAM. São estas as informações disponíveis até o momento. Você tem aí imagens do alto, em que é possível ver o fogo com grande clareza. Vamos tentar entrar em contato agora, Fernando. A informação preliminar que nós temos do Corpo de Bombeiros é que existem vítimas. O avião teria sim passageiros, a gente não sabe a situação das vítimas, mas o fato é que o hangar fica do lado de fora do aeroporto. O avião, portanto, atravessou a pista, a manobra muito difícil e atingiu o hangar da TAM na Avenida Washington Luiz. Na tarde do dia 2 de abril de 2005, faleceu o Papa João Paulo II. O estado de saúde dele era crítico, estava bastante frágil. Uma infecção urinária se transformou em infecção generalizada e o Papa ainda tinha a doença de Parkinson. A dor comoveu todo o planeta e a morte dele ganhou amplo destaque em toda a programação da Globo. Muita gente chorou nesse dia. O anúncio da morte do Papa foi feito agora há pouco, por causa de uma infecção urinária que provocou febre alta e queda de pressão e acabou evoluindo para uma infecção generalizada com falência de órgãos como os rins. O próprio Papa pediu para não ser levado de volta ao Hospital Gemelli em Roma, onde foi internado 2 vezes este ano, numa delas para fazer uma traqueostomia para ajudá-lo a respirar melhor. Karol Józef Wojtyła nasceu em 1920 em Wadowice, uma pequena cidade a 50 quilômetros de Cracóvia, na Polônia. Filho de uma professora e de um oficial do exército, quando o menino conheceu a pobreza e a dor da separação. Perdeu a mãe aos 9 anos. O menino Lolek, como era chamado, gostava de jogar futebol, esquiar e descer rios de canoa e descobriu a vocação religiosa. Aos 26 anos, ordenou-se padre. Aos 44 anos, foi nomeado arcebispo de Cracóvia. 3 anos depois, cardeal. E no dia 16 de outubro de 1978, Karol Wojtyła se tornava papa aos 58 anos de idade. Nós estamos agora com imagens ao vivo da Praça de São Pedro. Desde quinta-feira é muito grande o número de fiéis e de peregrinos que se destinaram a essa praça exatamente para rezar, para orar pelo Papa João Paulo II. Hoje pela manhã ele ainda tinha sinais de consciência, alternava momentos de consciência e de inconsciência e soube dessa grande peregrinação à Praça de São Pedro e disse: eu busquei vocês, agora vocês vêm a mim e eu vos agradeço. Quem aí não se lembra da dona altiva de A Indomada? Eva Vilma foi uma grande atriz e um dos principais nomes da TV brasileira. Infelizmente, ela faleceu no dia 15 de maio de 2021, vítima de um câncer no ovário. Morreu aos 87 anos a atriz Eva Vilma. Ela lutava contra um câncer de ovário e estava internada desde o dia 15 de abril no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Com 66 anos de carreira, a história de Eva Vilma se entrelaça com a dos 70 anos da televisão no Brasil. A atriz protagonizou diversas novelas e programas de TV. Dentre seus principais papéis estão as gêmeas Ruth e Raquel, na primeira versão de Mulheres de Areia, e Diná, na primeira versão de A Viagem, na TV Globo. Além de ter protagonizado o seriado Alô Doçura na TV Tupi, que foi inspirado no sitcom americano I Love Lucy. Você terá mais informações sobre a morte de Eva Vilma a qualquer momento na programação. 31 de agosto de 1997 é uma data lembrada por muitas e muitas pessoas. E a agência France Press acaba de anunciar que a princesa Diana morreu. Outras informações a qualquer momento e em nossos telejornais. O motorista tentava fugir dos paparazzis que estavam perseguindo o automóvel. O carro terminou se chocando com um dos pilares do túnel abaixo da ponte La Alma. Sandra Nemberg foi atualizando os telespectadores à medida em que as notícias chegavam. Morte da princesa de Gales. Diana não resistiu aos ferimentos e morreu ainda há pouco no Hospital Petit-Salpêtrière, em Paris. De Londres, as informações com César Tralli. A emoção já começa a tomar conta aqui das televisões inglesas. A todo instante, os apresentadores entram anunciando a morte da princesa Diana, o que dá um pouco a ideia de como deve ser o domingo aqui na Inglaterra. A história de amor mais falada nos últimos tempos no mundo terminou em tragédia. A informação confirmada pelas agências de notícias de que Diana de fato morreu há poucos instantes por causa dos ferimentos gravíssimos que sofreu em decorrência do acidente.
Ela sofreu traumatismo craniano, vários cortes na cabeça, teve um braço quebrado. A gente acompanha aí a imagem do carro, olha que impressionante. O carro ficou absolutamente destruído, o carro em que Diana estava, e o namorado egípcio Dodi Al-Fayed. Os dois saíam do Hotel Ritz, cujo dono é o pai do playboy egípcio, e iam dar uma volta por Paris. No dia 23 de março de 2012, faleceu um dos maiores humoristas que a televisão brasileira já teve, nosso amado Chico Anísio, por falência múltipla de órgãos. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro com problemas renais e respiratórios, e isso desencadeou diversas complicações. Chico tinha apenas 80 anos. Morreu o humorista Chico Anísio. Os médicos dele acabam de fazer o anúncio no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. E a gente vai falar agora, então, com a repórter Mônica Sanches. Patrícia, o humorista Chico Anísio chegou a ter 2 paradas cardíacas e foi reanimado hoje por volta do meio-dia. Ele tinha sérios problemas pulmonares, foi um fumante por quase a vida toda e também problemas cardíacos, que geraram várias complicações. Alguns familiares, como o irmão dele, Zelito Veliana, e estão aqui no Hospital Samaritano neste momento. Segundo o último boletim médico divulgado ontem à noite, a equipe do Dr. Luiz Alfredo Lamy realizou uma punção torácica para a drenagem de grande quantidade de sangue. O paciente recebeu altas doses de remédios para controlar a pressão arterial, mas os médicos não tiveram sucesso. Ele deixa 8 filhos e completaria 81 anos de idade no próximo dia 12 de abril, Patrícia. No dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem Brumadinho, Minas Gerais, deixando um rastro de destruição. A Vale havia acabado de confirmar. Quem estava chegando do trabalho ou assistindo à sessão da tarde ficou com as pernas bambas ao receber uma notícia dessas. 202 pessoas faleceram e vários resíduos de minério se espalharam pela bacia do rio Paraopeba. 2h21 pelo horário de Brasília, voltamos ao vivo. A Vale confirmou agora há pouco o rompimento de uma barragem na mina Feijão, em Brumadinho. Agora há pouco mesmo, às 1h20 da tarde, o Corpo de Bombeiros confirmou esse rompimento e aí se mobilizou junto com a Defesa Civil. Nós acompanhamos imagens feitas agora há pouco. A cidade de Brumadinho fica a 57 quilômetros de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. E essas imagens gravadas pelo Globocop mostram a lama completamente espalhada e, segundo a Vale, as primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco e que ainda não há confirmação se há feridos no local. As imagens impressionam muito. A Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu plano de atendimento a emergências para barragens. E nós continuamos acompanhando e traremos mais informações a qualquer momento para você. No dia 6 de agosto de 2003, faleceu Roberto Marinho, que foi o fundador da Globo e do Grupo Globo, um dos homens mais poderosos do Brasil. E atenção, acaba de morrer o jornalista Roberto Marinho, presidente das organizações Globo. Na manhã desta quarta-feira, ele sofreu em sua casa, no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, um edema pulmonar causado por uma trombose. Imediatamente, ele foi levado ao Hospital Samaritano e internado na unidade de terapia intensiva. Durante todo o dia, o quadro dele permaneceu grave, principalmente em função de seus 98 anos. Os médicos tentaram dissolver o coágulo alojado no pulmão, mas sem sucesso. Às 9h30 da noite, ele foi submetido a procedimento cirúrgico com o objetivo de retirar o coágulo, mas não resistiu. Roberto Marinho deixa viúva, dona Lili Marinho, 3 filhos, Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho, além de netos e bisnetos. Novas informações a qualquer momento.